Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carol. Estamos de volta também. Tudo bem, meu povo? Para você que está chegando agora, chegando atrasado, que já rolou uma aula Química 1, seja bem-vindo à nossa segunda-feira da Resistência. Espero que você esteja aí. Você me viu agora, né? Tem 2 dias que tu me viu aqui no nosso aulão, no sábado, de Ciências da Natureza. E acabou orgânica. Olha que novidade boa que eu tô te dando. Não sei, né? Algumas pessoas dizem que orgânica é a parte da química mais fácil, né? Eu até acho que em algum nível ela é um pouquinho mais fácil. Mas eu gosto tanto das matérias agora que estão por vir. É bom que a gente está vendo coisas, vai começar a ver coisas novas, a nossa cabecinha vai dar um refresco aí para orgânica. Aí quando a gente chegar lá mais próximo ao Enem, a gente faz uma revisão, né? A gente faz exercício, a gente tem aula de véspera, etc. Essas coisas todas que você já sabe, né? Hoje a gente vai mudar de assunto para um assunto super importante, né? Para um assunto muito presente nas provas de vestibular, que é a termoquímica, né? A gente vai ter aí 2 aulas de termoquímica, uma onde a gente vai classificar, vai falar dos processos, variação das entalpias, e na semana que vem a gente também vai continuar falando de termoquímica. Primeira coisa, o que é termoquímica? Termo te lembra calor, química, química. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor envolvido num processo. Tá? Existem processos que absorvem calor quando a reação química acontece e existem processos que liberam calor quando a reação química acontece. A termoquímica vai estudar esses processos. Uma das maneiras de determinar o calor liberado, por exemplo, na queima, é usar a aparelhagem chamada Eita, senhora! Meu Deus do céu! Calorímetro. Uma das unidades mais usadas é a calorímetro, que é uma quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Dentro da química, a gente não vai chamar mais de calor. Pode até que chame, mas a gente vai trabalhar mais com uma coisa chamada entalpia. Entalpia é a energia presente em cada substância. Por exemplo, você tem um calor, você mede uma temperatura. Quando você tem lá... Eu tô falando que eu tô sentindo cheiro de queimado. Renan, acho que eu sinto cheiro de queimado todo dia aqui. Eu tô sentindo cheiro de queimado, eu escuto um barulho, esse negócio tá meio esquisito, então. As minhas palavras embolaram aqui, saravá, hein? Volta. Você tem uma temperatura corporal.
É como se a sua temperatura fosse aproximadamente 36 graus, né? 36,5. As substâncias também têm essa temperatura, ou esse calor, ou essa entalpia. Quando eu tenho uma ligação química, eu tenho ali uma ligação química entre um átomo e outro átomo, ou entre átomos. Esses átomos, eles estão se movimentando o tempo todo, mesmo que eles estejam fazendo ligação. Eles não estão parados. Já, Carol, mas quer dizer que ali, ó, minha garrafa tá ali parada, ela não tá parada? Não. Ela não tá parada. É porque pro movimento que a gente enxerga e observa, a gente parece que ela tá parada. Mas as moléculas, elas estão em constante movimento. Se elas estão em constantes movimentos, esse movimento gera um calor para aquilo. Gera o que a gente vai chamar de entalpia. Então, entalpia é a energia presente em cada substância, tá? Essa entalpia, ela é representada por um H. Então, sempre que a gente pensar em entalpia, a gente está pensando numa energia da substância, a energia que a substância já tem. A gente vai chamar essa entalpia de H. Se eu estou falando de uma reação química, você concorda comigo que eu vou ter reagente e produto? Que eu vou ter o calor ou a entalpia dos meus reagentes e eu vou ter a entalpia e o calor dos meus produtos. Eu posso dizer que essa reação química aconteceu com ganho de calor, com ganho de entalpia. Essa variação vai ser dada, como você calcula variação de alguma coisa? Não é sempre o final menos o inicial? Então, a variação de entalpia de alguma coisa, ou de uma reação química, geralmente vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Vamos devagarzinho que a gente vai entender algumas coisas. Existe, antes da gente entrar ali, existe uma coisa que a gente chama de estados físicos da matéria. Quando eu vou passar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso dar calor. Eu preciso aquecer aquilo. As minhas moléculas que estão ali, então, estão recebendo calor. Sabe qual é o nome desse processo? O nome do processo em que eu recebo calor é chamado de processo endotérmico. Quer dizer que essas moléculas, elas estão recebendo calor. Se eu vou passar do líquido para o gasoso, eu também preciso dar calor. Então, as minhas moléculas continuam recebendo calor. Então, esse meu processo é um processo também classificado como endotérmico. Endo de para dentro, está recebendo calor. Quando eu volto, quando eu estou mudando, quando o gás tem que voltar a ser líquido, essas moléculas, elas perdem calor para se juntarem novamente. Quando um processo perde calor, a gente classifica ele de processo exotérmico. Dica: externo, para fora, exotérmico. Quando o meu líquido volta a ser sólido, pensa, quando você vai fazer gelo, você pega a água líquida e coloca no congelador. O congelador, você está diminuindo a temperatura. Você está tirando o calor. O nome desse processo é processo exotérmico. Quando você perde calor, você tem um processo denominado exotérmico. Eu só quis te mostrar que você já viu isso na nossa primeira aula. A nossa primeira aula de Química 1
foi sobre processos, estados físicos. Então, você já lembrou o que é endotérmico e exotérmico. Aí eu venho aqui, ó, vou passar ali no seu... Aí, beleza. Agora eu entro dentro realmente dos meus processos termoquímicos. Aí eu vou pro quadro porque eu não consigo falar de uma coisa sem escrever no quadro. Tira print, que eu quero escrever bonitinho, porque eu vou botar um do lado do outro. Tira print aí desse negócio pra eu apagar. Foi? Agora, eu vou falar dos meus processos termoquímicos. Meu primeiro processo termoquímico é o processo endotérmico. Primeira coisa, eu estou falando de entalpia, eu estou falando de calor. No processo endotérmico, eu tenho ganho de calor ou absorção de calor, né? Como eu represento meu reagente, está ganhando calor para formar o meu produto. No processo endotérmico, lembra de ΔH? ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Se eu estou ganhando calor, a minha entalpia final é maior que a minha entalpia inicial. Então, adivinha? O meu ΔH é maior que zero. O meu ΔH é positivo. Aí eu vou te dar um exemplo. Se eu digo que x mais y está dando z, imagina que eu falo que eu tenho 5 kJ de x, que y são 2 kJ, mas que z são 10 kJ. Eu te dei a entalpia de x, eu te dei a entalpia de y e eu te dei a entalpia de z. Quando eu vou comparar, presta atenção, os meus reagentes têm um calor num total de 7 kJ. O meu produto tem um calor num total de 10 kJ. Eu não quero que você realize fórmula, não quero que você faça por fórmula, quero que você entenda o que aconteceu na reação química. Eu tinha 7, eu passei a ter 3, quase de resposta. Eu passei a ter 10. Você concorda comigo que eu estou ganhando 3 kJ? Pois bem, você está ganhando mesmo. Então, seu ΔH, olha que legal. Quem é o ΔH? É o ganho de 3 kJ. Tá vendo que você não usou fórmula? Mas se você quisesse usar fórmula, qual seria a sua fórmula? O ΔH é o final, 10, menos o inicial, que é 7. Dá 3 também. E positivo, porque o positivo quer dizer pra gente que a gente está recebendo. Mas eu não usei fórmula com você. Quero fazer você entender essa questão, tá? O sinal de positivo só quer dizer pra gente que a gente recebe calor. E aí, existem gráficos que envolvem processos termoquímicos, né? Geralmente, esses gráficos, eles têm o seguinte: caminho de reação é o quanto aquilo acontece por H. Quem é H mesmo? Por entalpia, pelo calor. Aí olha que legal. Depois que a gente olha para um gráfico, a gente começa a entender, e eu vou já te dizer algumas coisas aqui. A minha reação sempre acontece com os reagentes. Então, quando eu olho para cá, esse meu patamar é o meu reagente. Claro, a minha reação está começando a acontecer. Quem é esse patamar aqui? Produto. Tá? Carol, que curva é aquela ali? Aí vem aqui para eu te ensinar mais uma coisa. Existe um negócio chamado energia de ativação.
Algumas reações químicas, elas acontecem espontaneamente, tá? Elas vão ali, colocam uma coisa, outra, não aconteceu. Outras reações químicas precisam de uma energia de ativação. É como se fosse uma energia de estopim. É como se fosse uma energia para a reação acontecer. Tipo, quando você vai ligar o carro, você liga lá o carro, você vira a ignição. Quando você acelera, você está ali dando uma energia para fazer a queima da gasolina no motor. É como se fosse uma energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia necessária para a reação acontecer. E como ela é calculada? Olha que legal. O meu reagente ganha calor, chega no máximo e aí eu começo a produzir o meu produto. Então, esse ganho de calor é a sua energia de ativação. Então, a sua energia de ativação, que a gente vai chamar de EA, é esse pedação ali. É a energia que eu preciso ganhar, chegar no meu máximo e aí eu começo a produzir o meu produto. Carol, eu tô vendo ali muita gente dizer isso, né? Complexo ativado. Fica tranquilo que tem alguns bons anos que eu não vejo o Enem cobrar gráfico, mas já cobrou. Esse meu ponto aqui, o meu máximo, que a gente vai chamar de complexo ativado, é o momento em que a minha reação vai começar a quebrar a ligação e formar. É o momento em que eu tenho a quebra dos reagentes e o início da formação dos meus produtos. É o momento da quebra e da formação. Beleza. Qual é o meu ΔH ali? O meu ΔH, eu não quero valor porque eu não te dei valor. Eu quero que você olhe para cá. Ele é endotérmico por quê, Carol? O meu produto, quando você vai no gráfico, você percebe que aqui, ó, cresce, né? Cresce lá para cima. Que no gráfico, a minha entalpia do produto, ela é maior que a entalpia do reagente. O que é? Todo mundo olhando minha aula ali, ó. Viug. Vou aqui perguntar, tá? Vou mandar fazer aqui uma questão. Quando eu olho para cá, eu tenho a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Vou falar para vocês fazerem uma questão aqui, tá bom? É o cativado aí, ó. Deriva igual a zero. Ponto de máximo, não é isso? Complexo ativado. É o ponto máximo. É o ponto em que os meus reagentes estão com as ligações sendo enfraquecidas e os produtos com as ligações sendo formadas. Entenderam? Tá vendo? Vai fazer uma questão. Matemático, futuro engenheiro. É isso? Função ali, rapaz, falei deriva igual a zero. E aí você já tá... Aqui o povo tá falando, chama o Viug pra fazer questão. Ih, tá, até parece que com essa idade eu vou passar vergonha na internet. Bem, olha aqui. A minha energia dos produtos, ela é maior que a minha energia dos reagentes. Quer dizer que a reação aconteceu com ganho de calor. Logo, o meu ΔH, ele vai ser positivo. Aconteceu com ganho de calor. Aí olha pra cá, pra esse negócio aqui. Ó. Ih, o povo ali agora vai começar a falar de matemática. Confunde minha cabeça não, hein? Olha pra expressão ali. Olha pra reação que eu tô te mostrando. Amônia originando nitrogênio e hidrogênio. Olha o ΔH. Esse ΔH tá escrito aqui. O que esse ΔH quer dizer pra mim? Que essa reação acontece com um ganho de 92 kJ de calor. Essa reação é uma reação endotérmica. Acabou. Vai lá tirar um print para eu falar sobre exotérmica. Agora, vou apagar tudo, hein? Agora, eu vou falar do meu processo exotérmico.
Quando eu falo de processo exotérmico, eu estou falando de um processo de perda de calor. Então, vamos lá. Quem é o meu segundo processo? É o processo exotérmico. No processo exotérmico, ocorre a perda de calor. Como eu vou escrever esse processo? Com o No Limite Garantido, você aumenta o limite do cartão para trocar sua TV enquanto seu dinheiro rende. Esse é o jeito Nu. Mas se quem domina o controle não é você, para isso a gente ainda não tem jeito. De empréstimos a investimentos. Nubank, N possibilidades. Coceira nos olhos, espirro e coriza. Claritin é mais eficaz, age mais rápido e alivia os sintomas da alergia por até 24 horas sem causar sono. Claramente Claritin. Se é Bayer, é bom. Por exemplo, vou continuar usando X mais Y dando Z. Imagina que eu tenho 2 quilojoules, 13 quilojoules e o meu produto final tem 9 quilojoules. Qual é a quantidade de calor que eu tinha antes? 15 quilojoules. Eu passo a ter depois 9. Se eu tinha 15 e passo a ter 9, adivinha? Houve uma perda. Qual foi a perda que eu tive aqui? 6. Quer dizer que eu perdi 6 quilojoules para a reação acontecer. Como eu representaria o meu ΔH? ΔH é igual a menos 6 quilojoules. Carol, se eu quisesse fazer por fórmula, como eu faria? 9 menos 15. 9 menos 15 menos 6. É exatamente a mesma coisa. Tá? E aí, eu vou lá no meu gráfico. Entalpia, caminho da reação. Como é que eu vou saber quem é meu reagente e meu produto? A primeira coisa que acontece, eu tenho o meu reagente. A reação acontece e forma o meu produto. Vem cá. Quem é a energia de ativação ali? Ó, meu reagente ganha calor, chega no máximo e aí começa a produzir o meu produto. A minha energia de ativação é essa. Se você estava prestando atenção, lembra que a energia de ativação lá no endotérmico é grandona? Por isso que a gente tem muito mais reações exotérmicas do que endotérmicas. Eu preciso dar menos calor na exotérmica para a reação acontecer. A minha energia de ativação é menor. Ainda no gráfico, olha aqui, o meu produto tem esse H, essa entalpia. Entalpia do produto, entalpia do reagente. Você concorda comigo que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente? Quer dizer que houve uma perda de calor. Fechado? Aí eu venho aqui para escrever uma observação contigo. Existe uma parada chamada catalisador. Catalisador é uma substância externa que não participa da reação, porém diminui a energia de ativação, acelerando a reação. O meu catalisador, ele não participa da reação. Ele vai acelerar essa reação porque ele vai diminuir o caminho. Vai sair do mesmo lugar, vai chegar no mesmo lugar. Só que ele vai criar uma rota alternativa. A energia de ativação da reação com o catalisador é menor. Por isso que a reação é mais rápida. Então eu tenho... Aí isso aqui é muito importante. Quando eu
aparece em provas de vestibular um gráfico e eu tenho esse gráficozinho com menor energia de ativação, saindo do mesmo lugar e chegando no mesmo lugar, eu sei que o meu gráfico vermelho ali é o meu gráfico com catalisador. Você tem catalisadores o tempo todo no teu corpo. Na sua boca você tem catalisador, que é a enzima chamada amilase. A amilase salivar, ela ajuda a quebra do amido, acelerando essa reação. Então, a enzima salivar é um tipo, a amilase salivar é um tipo de catalisador. Tira um print aí. Foi. E agora vem aqui pro seu material. Beleza. A gente falou sobre processo exotérmico, a gente falou sobre processo endotérmico e agora a gente chega em tipos de entalpia. Hoje a gente vai falar de 2, tá? Primeiro deles é a entalpia de formação. Calma aí, deixa eu ver no material. Ah, aqui tá errado, ó. Aqui é liberação de calor. Ué, gente, vou consertar esse material tá esquisito, hein? A variação de entalpia de um processo... não mudou. Aqui, ó, tá igualzinho. Eu vou pedir pra mudar no material, tá? Obrigada. E aí, mas o que eu expliquei aqui tá certinho, beleza? A entalpia de formação, vou apagar o quadro. A entalpia de formação é o primeiro tipo de entalpia. O nome já diz, entalpia de formação. Eu estou formando substância. Então, a entalpia de formação é a entalpia que eu gasto ou que eu ganho para formar uma substância. Tá? Não, Matheus, existe catalisadores nos dois. É como já estava ali, eu usei o gráfico, mas os catalisadores, eles existem tanto para exotérmico quanto para endotérmico, tá? E aí eu venho, os tipos de entalpia. Aí o nosso primeiro tipo de entalpia é o tipo de entalpia de formação. É a entalpia para a formação de uma substância. Então, por exemplo, vem aqui no seu material. Ó, é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância, a partir das substâncias simples. Então, preste atenção. A entalpia de formação é a entalpia da substância. Exemplo que eu te dei aqui. Primeiro, lembra o que é substância simples? Um elemento químico só. Então, ó, a entalpia dos reagentes no estado padrão é igual a 0. Então, podemos determinar a entalpia da substância, formada a 25 graus Celsius e 1 bar. Então, eu tenho uma especificidade para calcular. Então, por exemplo, deixa lá, tá, Renanzito? O exemplo que eu te dei, entalpia de formação, é a entalpia da formação da substância a partir de substâncias simples. Pode vir aqui, por favor. O que aconteceu? Eu peguei a 1 bar lá, na temperatura de 25. Eu peguei carbono grafite, tá? E coloquei oxigênio para reagir. Sabe qual é a entalpia do carbono grafite? 0. Por que 0, Carol? Porque é substância simples. Eu não tenho ligado ninguém ali. Oxigênio, 0 também. Substância simples. Toda substância simples tem entalpia igual a 0. Então, você vai escrever aí como observação. Toda substância simples, a entalpia é igual a 0.
Substância simples, um elemento químico só, tá? E aí, quando eu peguei o carbono e o oxigênio e eu consegui formar CO2, eu percebi que o calor mudou. Saiu de 0 e foi a menos 394. Eu fiz isso. Essa entalpia é a entalpia de formação do CO2. Aí sabe o que você vai dizer? Que a entalpia do CO2 é quanto? Menos 394. Se eu tinha 0 e eu perdi 394, a entalpia do CO2 é igual a menos 394. Então, a entalpia de formação, adivinha, é a entalpia da substância. O valor da entalpia de formação é o valor da entalpia de substância. É só isso. Carol, e se me derem uma reação química e me pedirem ΔH? Primeiro, você vai lembrar que ΔH é o produto menos o reagente. Aí, a partir disso, você vai pegar as entalpias das substâncias. Não esqueça, você sempre o multiplica aqui pelo seu número de mol. É óbvio. Se você tem 3 CO2, você vai ter 3 vezes 394. Tá? Vem pra cá. E aí eu tenho uma segunda entalpia, que é a entalpia de combustão. Entalpia de combustão. O que é combustão? É queima. Toda queima precisa de um comburente. O seu comburente é o oxigênio. Eu trouxe aqui os nossos 3 principais combustíveis que a gente usa, né? O que é a entalpia de combustão? Primeiro, toda combustão é um processo exotérmico. Então, toda combustão, meu ΔH é negativo. Toda combustão eu estou liberando calor. Toda combustão, a entalpia de combustão é a energia liberada na queima de 1 mol. Por exemplo, o gás metano. Eu estou queimando 1 mol, 1 mol é o númerozinho da frente. 1 mol de gás metano. Eu estou liberando, por que eu sei que eu estou liberando? Menos 888. É o menos. Quando eu queimo 1 mol de metano, eu estou liberando 888 kJ para a natureza, para fora, né? Quando eu queimo gás de cozinha, que é o butano, eu libero menos 2.878. Qual deles é mais energético? Qual dos dois eu vou ter maior energia liberada por mol de combustível? O butano. Ele é muito mais energético. Essa energia liberada é o que vai fazer as coisas funcionarem. Olha que curioso. A gasolina, que é o C8H18, quando queimada, libera 5.000, lá vai fumaça, quilojoules. A gasolina é um dos combustíveis mais energéticos que a gente tem. Ela libera uma quantidade de energia muito grande. 5.000 e lá vai fumaça. Tá? Olha essa questão da FAMERP. O estudo cinético de determinado processo químico permitiu a construção de coordenadas de reação, como a ilustrada no gráfico. Me responde uma coisa, qual dos meus 2 gráficos, eu não vou nem para a pergunta ainda, qual das minhas 2 cores, né, qual das minhas 2 cores é o gráfico com catalisador? Tá vendo que tanto o vermelho quanto o verde estão saindo do mesmo local? Estão saindo do mesmo local e chegando do mesmo local. Qual dos 2 apresenta o catalisador? O primeiro ou o segundo? O vermelho ou o verde? O verde. A minha energia de ativação é menor. Lembra que você... E aí começa a produzir o produto. O meu caminho é menor. Se o meu caminho é menor, a minha reação é mais rápida no verde. Quer dizer que o gráfico 2 é com o meu catalisador. Essa reação é uma reação
exotérmica ou endotérmica? Sim, Léo, a entalpia de combustão ela é sempre exotérmica, tá? Queima é sempre exotérmica. Qual dos meus dois... qual dos meus não? É endotérmico ou é exotérmico? Os meus processos ali. Reagente, produto. No meu produto eu tenho uma quantidade de energia menor. Se a minha quantidade de energia é menor, a minha reação é um processo exotérmico. Aí vamos lá. De acordo com a análise do gráfico, verifica-se que, letra A reação ocorre pelo caminho 2 devido à presença de um catalisador. Beleza. Liberando energia. Beleza também. Só que ele diz que no caminho 1 é endotérmico. O 1 e o 2 saem do mesmo lugar e chegam no mesmo lugar. Eu tenho exotérmico o processo nos dois. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, o reagente A2 é consumido mais rapidamente que no caminho 2. Pelo contrário, o caminho 2 é o caminho do catalisador. Então, o meu reagente vai ser consumindo mais rapidamente no 2. Letra C. A reação é endotérmica. Não preciso continuar. A minha reação é exotérmica. Letra D. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação, igual a Y, do que no caminho 1, cuja energia de ativação é igual a X. A energia de ativação de 2 é Y? Sim. A energia de ativação de 1 é X? Sim. Gabarito, letra D. Viu como essa matéria é gostosinha? Matéria gostosinha, matéria que você vê no dia a dia, matéria que a gente vai conseguir conversar pra caramba. Uma ótima semana pra você. Daqui a pouco você tem matemática. Eu te vejo daqui a uma semaninha. Se cuida. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.